eu dei umas 3 voltas e eu pensei, não vou conseguir. Meu nome é Henrique Couto, sou piloto da Shea Pneus na NASCAR Brasil, na categoria AM. A minha paixão pela velocidade surgiu com certeza pelo meu pai. Meu pai é viciado em moto, então ele sempre teve moto de velocidade, esporte, speed, né, que o pessoal chama. Então, nasci nesse ambiente, tem fotos minhas assim que eu não conseguia nem andar, meu pai já me colocando em cima da moto. Mas, sendo bem sincero, a minha paixão nasceu no motocross. Então, quando eu era criança, eu gostava de motocross, eu gostava de fazer trilha, correr em circuitos de motocross. Nas minhas férias, eu tinha um lugar que eu ia para Bragança Paulista fazer motocross, mas essa diversão acabou quando eu entrei numa faculdade particular. Meu pai falou, é motocross ou faculdade. Não que eu tive uma escolha muito livre, foi mais pressionada para a faculdade. E daí foi nesse momento que meu pai me apresentou a moto velocidade e falou, ó, agora você não tem mais motocross para você, acabou, a gente vendeu a sua moto, mas tá aqui a minha moto e você pode se divertir com ela. Mas aonde nasceu, na verdade, foi aí. Na realidade, o que aconteceu logo em seguida foi que eu tive um acidente com a moto do meu pai. Eu fraturei meus 2 fêmures, tive uma embolia pulmonar e daí foi na hora que eu percebi que moto talvez não era a melhor coisa para mim. Não vou dizer que eu peguei um medo de moto, mas eu peguei um receio de andar de moto. Só que, de novo, o amor pela velocidade ainda corria no sangue. Então foi na hora que eu mudei um pouco essa minha paixão de moto para carros e desde então tá aqui ainda correndo no sangue. Os primeiros passos que eu dei para me tornar piloto de corrida, na realidade a gente não tinha esse objetivo. A gente começa sempre andando de kart com os amigos, naquele kart alugado, aí a gente continua fazendo isso, a gente gosta muito disso, começa a satisfazer a gente começa a buscar novos desafios. Isso aconteceu comigo durante a pandemia, naquele momento que todo mundo se questionou, refletiu sobre a vida e eu percebi que eu tinha que correr atrás dos meus sonhos. Foi no momento que daí sim eu falei, deixa eu experimentar isso. E eu fui correr então num campeonato de Fórmula V Open, na Fórmula V. As coisas deram bem e daí foi na hora que eu entendi que eu tinha a capacidade de me tornar um piloto de corrida. E daí comecei a me dedicar mais para isso, seja fisicamente, mentalmente ou mesmo procurando patrocinadores para me ajudar nessa jornada. Eu comecei no final de 2021 na Fórmula V. Era um campeonato de 3 etapas só, exatamente para pilotos iniciantes. Eu consegui fazer 2 etapas só, porque uma eu precisava viajar a trabalho. Depois eu fui para a Race Cup, que é basicamente Celtas, que corre no Campeonato Paulista. Só por curiosidade, eu era o único piloto que não tinha Celta, eu tinha um Prisma, porque era o último carro que sobrou lá do grid, era um Prisma e foi de Prisma mesmo. Fiz um ano na Race Cup, fiz uma etapa especial apenas, um Endurance na Copa Joy, que são os Onix, e já pulei direto para a NASCAR, ou seja, foi um salto gigantesco pensar que eu estava andando num carro 1.4 aspirado, tração dianteiro, para um V6 com mais de 300 cavalos de força, tração traseira. A minha experiência no kart, na realidade, começou quando um colega meu estava fazendo engenharia na Unicamp e o TCC dele foi fazer um kart elétrico. E ele fez o kart elétrico, ele montou o kart elétrico, ele achou que aquilo lá poderia ser um negócio, ele fez vários karts elétricos, comprou uma permissão ali no shopping para fazer aqueles karts de shopping, de estacionamento de shopping, e ele resolveu fazer um campeonato para dar um boom ali no kart dele e chamou os amigos, e dentre os amigos um era eu. E ele chamou alguns pilotos de kart também na época para andar lá, para fazer uma competição melhor. E eu, mesmo sem experiência alguma no kart, fui lá e fiquei em 3º lugar no campeonato. E foi uma surpresa tanto para mim quanto para ele. Ele falou, pô, eu não sabia que você sabia andar de kart. Eu falei, pô, também não sabia. Então, essa foi a hora que eu percebi que eu tinha uma facilidade de lidar com objetos mecânicos que andam rápido. Naquele caso não dava tão rápido assim, mas você entendeu.
Só as pessoas muito próximas a mim, e claro, o Thiago Marques aqui da NASCAR, entenderam quão ansioso eu tava, porque eu fechei com a NASCAR o contrato em dezembro, e a primeira corrida era só no final de março. Então eu passei esses meses completamente ansioso porque eu fechei com a NASCAR sem nunca nem ter entrado no carro. Então eu nunca tinha sentado dentro do carro, não sabia se eu cabia no carro, não sabia nada, não tinha pego no volante. Então assim, a ansiedade era muito grande. E quando eu cheguei, lembrando, né, eu tinha andado de Prisma antes, quando eu cheguei, entrei num carro desse, com pneu slick e fui para uma pista também que era Goiânia, que era uma pista que eu nunca tinha andado, nunca tinha nem visto a pista. E fui dar minha primeira volta, eu fiquei impressionado com a velocidade que ele acelerava, o barulho, o freio, o quanto ele tinha de gripe. E as pressões, né, as forças eram tão altas que eu preciso assumir para você que eu dei umas 3 voltas e eu pensei, não vou conseguir. Tipo, não vou conseguir andar nesse carro. É muito, eu não estou preparado para isso. Então deu um nervosismo, porque eu já tinha fechado o contrato, eu já estava com meus patrocinadores, eu já estava valendo o campeonato, mas eu tenho que assumir que nas 3 primeiras voltas eu achei que eu não ia conseguir correr, assim, de tão intenso que era a experiência ali. Mas foi isso. Respirei, entrei no box de novo, respirei, saí de novo, devagarzinho fui pegando. Então, óbvio, no começo eu tava, sei lá, devendo 10 segundos pra galera. Mas depois fui pegando e deu certo. Tanto que a gente fez a pole lá em Goiânia. Mas eu tenho que assumir que a primeira vez que eu entrei no carro, no primeiro treino, eu achei que eu não ia dar conta. Como foi saber que eu participaria da NASCAR? Foi um sonho que se construiu, assim, não foi de primeira, óbvio. Foi uma coisa que eu fui conversando e negociando ali com meus patrocinadores. A gente foi tentando entender onde que era melhor, qual que era a categoria que oferecia o que a gente estava buscando. E eu, inicialmente, como eu estava no Campeonato Paulista ali de Celtas, eu achei que ia ser uma coisa ali, ainda ali no Campeonato Paulista, talvez uma Copa Joy, talvez uma Mercedes. Eu não pensava que a gente poderia já dar um pulo para um campeonato nacional de tamanha importância com a NASCAR. É óbvio que eles mostraram interesse, né, quando a gente estava conversando ali na Porsche, na NASCAR, mas eu achei que era uma coisa mais de interesse na hora que a gente fosse ver ali realmente quanto custava, a experiência que os pilotos tinham ali, que a gente ia dar um passo para trás e a gente ia botar o pé no chão e ter a realidade. Mas na hora que eles me provocaram, falando que eles queriam realmente a NASCAR, que eles achavam uma boa participar desse primeiro campeonato, eu tenho que assumir que, óbvio, eu fiquei muito feliz, fiquei assim, sorriso de orelha a orelha, mas na hora que eu voltei para o aeroporto, para voltar para São Paulo, dentro do avião me deu uma síndrome de impostor, bateu assim com toda a força. Eu falei, caramba, os caras querem que eu corra na NASCAR, mas... E assim, eu como fã de automobilismo, acompanho sempre a NASCAR, sempre acompanhei, né, a GT Sprint Race, que era o nome na época, e eu sabia do potencial dessa galera, desses pilotos, e eu falei, caramba, eu não tenho tanta experiência quanto eles, eu não, sabe... Eles eram meus ídolos, assim, falando do automobilismo brasileiro, né? O pessoal da Stock Car, o pessoal da NASCAR, da GT Sprint Race. Primeiro veio a alegria, que legal, eu vou ter a chance de cumprir esse sonho, e segundo veio o, será que eu consigo, sabe? Então rolou isso, mas é isso. Daí foi só focar no treinamento, focar em estudos, focar em dedicação, disciplina e deu tudo certo. Eu conheci meus patrocinadores quando na época que eu trabalhava no Google na área de vendas. Então eles entraram no meu portfólio e eles eram um cliente que eu tinha que conhecer. Aí um belo dia vim conhecer eles, peguei um voo de São Paulo para Joinville para conhecer eles e foi no momento que eu conheci toda a liderança, vamos dizer assim, né, o pessoal da Shea Pneus, e foi, não sei se amor, mas simpatia pelo menos de primeira vista, assim. A primeira reunião foi muito legal, foi muito, assim, eles se mostraram muito abertos, eu vi que ali tinha um potencial. Então foi meio assim, a gente foi construindo devagar o relacionamento, mas deu para ver que desde o começo teve confiança de ambos os lados e a gente compartilhava, claro, uma paixão em comum que é carros, né? Assim como eles também gostam muito de carros, obviamente, né? Trabalham no ramo de pneus, então foi fácil o relacionamento, vamos dizer assim. O primeiro contato com ele foi lá em 2017, ele ligou pra gente na nossa central telefônica, acabou falando de uma das nossas atendentes lá. Ele ligou lá e falou, aqui é o Henry do Google, quero falar com o pessoal do marketing. Primeiro ela achou que era um golpe, porque a gente nem sabia que o Google liga para as pessoas, né? Daí ela tentou vender pneu para ele via telefone, mas acabou direcionando para a gente do marketing lá, que acabou levando a tratativa, né, para frente, onde a gente pôde falar realmente sobre as campanhas. A gente descobriu que ele realmente era do Google, né? Era do Google, é do Google. Vou dizer que a decisão da NASCAR Brasil não foi unilateral, ou seja, não fui eu que tomei.
Obviamente era uma categoria que eu já acompanhava como fã, e na hora que eu fui procurar patrocinadores para, né, me ajudar nessa aventura, nessa carreira de piloto, obviamente o nome deles apareceu. Eu falei, pô, uma empresa de pneu, sabe? Tem tudo a ver com automobilismo. Então eu fui atrás deles e foi muito interessante, porque eu falei com eles inicialmente querendo entender como é que um piloto pede patrocínio, o que eles gostariam de ver como patrocinadores. Então assim, foi muito mais uma conversa descontraída entre amigos. E foi na hora que eles comentaram comigo que, pô, Henry, a gente tem vontade de patrocinar pilotos, a gente tem vontade de estar no automobilismo. E daí foi no momento que eu virei para eles e falei, tá, se eu puder fazer isso, faz sentido para vocês? Eles falaram, pô, claro, né, a gente nem sabia que você estava correndo e tal. Eu falei, não, eu tô correndo, tô nas categorias de base. A gente entendeu que o nome NASCAR, claro, tem um peso muito forte. Além disso, a gente corre junto com o pessoal da Truck, que leva muita gente para o autódromo. Então a gente viu que ali, dentro do, vamos dizer assim, do orçamento versus retorno de mídia, a NASCAR era uma decisão excelente. É um momento histórico, pensar que a NASCAR chegou no Brasil, a NASCAR, que é a maior categoria, só perdendo para a Fórmula 1 no mundo, chegou no Brasil e a gente está fazendo parte do primeiro campeonato da NASCAR aqui no Brasil. E foi daí, numa conversa inicialmente sem objetivo, era mais uma conversa entre amigos, que começou esse relacionamento benéfico aos dois, vamos dizer, o piloto Henry e a Shea Pneus como patrocinadora. A gente já tinha um relacionamento, né, por conta do Google. Ele veio trabalhando conosco por um bom tempo, né, otimizando as nossas campanhas, então a gente criou um laço bem forte, né, nessa conexão. Sempre houve dedicação total dele, né, em relação nós como conta, né, a Shea Pneus. E ele veio até a gente, né, com essa proposta. Ele já estava dentro desse meio automobilístico e ele queria avançar, né, e pensou em nós como patrocinador e ofereceu, né, a ideia de a gente patrocinar ele, né, como piloto em uma categoria, né, do automobilismo. E daí a gente acabou decidindo pela NASCAR Brasil. A gente foi, né, de cabeça porque a gente sempre confiou muito no trabalho do Henry, né? Ele sempre dedicou no melhor, né? Sempre deu 100%. A gente imaginou, se ele dá 100% dentro da nossa campanha do Google, ele vai dar 100% lá no NASCAR também, ele vai voar. E além do mais, o Google tem muito oi, então tá habituado com os ozinhos nas rodas e aqui, ó, voou mesmo, né? A gente acabou se surpreendendo aí pra caramba com esse resultado que ele trouxe. Então, no fim das contas, não prometeu nada e entregou tudo, né? Então, para você que chegou até agora no vídeo, nesse momento, eu convido você a assistir o próximo vídeo, que provavelmente você deve estar com aquela dúvida típica que todo mundo tem. Mas como você concilia a vida de Google e de piloto? E eu já vou dando um spoiler aqui que não é fácil, não é simples. Mas no próximo vídeo eu vou contar para vocês o que eu faço no Google, qual que é a minha vida, como é que é a vida de um Googler, como a gente se chama, e como eu consigo achar um tempo ali nas 24 horas do dia para também me dedicar ao meu treino como piloto, a toda a disciplina que um piloto tem que ter, juntos. Então é isso, se vocês ficaram curiosos, querem saber mais sobre isso, próximo vídeo aqui. Tá brincando, não sei onde vai estar, mas vai ter o próximo vídeo.